Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Troca de Faixa, o seu podcast para resenhas, debates e notícias sobre tudo envolvendo o mundo do MMA. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui novamente com meu amigo Rafael Fernandes. Fala, Rafa. Fala, Gabi, fala todo mundo que tá assistindo. Vambora, por uma segunda vez aqui que a primeira gravação deu errado, mas vambora, embalando com tudo aqui, falando sobre tudo do Fight Night do último fim de semana, galera. Tivemos a aposentadoria do zumbi coreano, uma luta que é um deleite para todo fã de MMA entre Max Holloway e Jung Chan-sung, o zumbi coreano, e assim... pondo o ponto final em uma carreira brilhante, uma carreira muito empolgante, com várias lutas marcantes, memoráveis, contra um outro cara que também é considerado uma lenda do MMA. Acredito que mesmo com um nocaute sofrido, não poderia ter um ponto final melhor na carreira do zumbi coreano, com toda a plateia vibrando por ele e apoiando ele. Por sinal, a gente ainda vai falar sobre isso. Nós ainda vamos falar sobre a reação da plateia em relação ao zumbi coreano e pegando também o UFC lá do início do ano no Brasil, em que o Glover Teixeira perdeu para o Jamahal Hill e no seu discurso ali no jogar das luvas, ali no meio do octógono, a arena já estava vazia. Então, qual é a percepção que o fã de MMA brasileiro tem? A gente não torce tanto, a gente não empolga tanto? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, mas fica aqui com a gente até o final para ouvir o nosso debate, ouvir também as nossas considerações, porque nós dois estávamos presentes no dia, né? Nós não nos conhecemos ainda, mas estávamos na Geonesse Arena como fãs ali de MMA. Antes da gente começar, quero te convidar a curtir, a seguir a nossa página no Instagram, @troca de faixa, para ficar por dentro de tudo que está rolando no MMA, em relação a curiosidades, a notícias, e sempre ser noticiado quando sair um episódio novo desse podcast aqui. Beleza? Para você que está vendo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever e deixar o like no canal. Bem, vamos embora, falando aqui mais uma vez sobre essa luta, Max Holloway e zumbi coreano. Como eu falei, o ponto final numa grande carreira, o zumbi coreano se aposenta aí numa luta que, como eu falei, ele sofreu um nocaute de fato, mas a gente não vai se lembrar do cara por causa disso. É só você largar aí no YouTube, o fã de MMA mais antigo vai lembrar todos os highlights da carreira desse cara, o quanto que ele é um striker de um altíssimo nível, mas ele já vinha aí de uma sequência não tão boa, né, ali no seu cartel, e enfrentou um outro cara que também é de altíssimo, excelentíssimo nível, que é o Max Holloway, e acabou não dando para ele, mas de qualquer forma se aposenta como uma lenda, né, Rafa? Fala aí. Acho que até foi poético, né? Pra luta ter sido... Claro que o Holloway teve vantagem a luta inteira. Já tinha dado knockdown no segundo round. Podia ter terminado a luta no segundo round, mas a gente falou um pouco que até quis... meio que poupou, né? Acho que o zumbi ele sabia que era a última luta do zumbi, a gente sabia que o zumbi já fez uma carreira de receber muito golpe, vamos poupar, né? O cara pensa no outro, mas só o jeito do zumbi de continuar indo pra cima, não tinha como não terminar a carreira desse jeito, né? Seria até estranho ele chegar na última luta da carreira, fazer um jogo completamente diferente. Então acho que como qualquer outra luta do zumbi, ele foi pra frente, ele sabia do risco que podia acontecer. Sofreu a consequência, mas é por isso que já todo mundo gosta dele. Eu tinha comentado, antes da gente começar aqui, sobre o MMA TT, né? O MMA Twitter. Tava bem triste quando essa luta foi marcada, porque todo mundo sabia que era a última luta do zumbi e a galera não queria ver o zumbi sendo meio que massacrado pelo Holloway. Então, mas eu acho que todo mundo ficou até mais surpreso pela uma luta tem momentos equilibrados, né? Eu acho que até pelo Holloway ter colocado também nessa trocação franca, então não podia, a carreira do zumbi não podia terminar de outra maneira, sem ser com uma guerra, né? Enquanto durou, foi uma guerra. Exatamente. Uma guerra, um embate entre dois strikers de excelentíssimo nível, mas acabou não dando pro zumbi coreano. Max Holloway eu achei que teve
uma luta melhor, de um modo geral, em especial no segundo round, né? Porque no primeiro round, como a gente estava conversando aqui antes de entrar na gravação, eles tiveram alguns momentos de trocação franca em que eu achei que o Max Holloway teve alguma superioridade, em especial no momento que ele vai pra grade, e aí ele soca, e parece que os dois meio que se socam ao mesmo tempo, e parece até que os dois sentem, mas o Zumbi sente mais, ele vai pra trás, e nos momentos que eles tiveram de trocação, que ainda não tava tão sinistra, assim, tão intenso, talvez no primeiro round, eu achei o Max um pouquinho melhor. No segundo round já começa praticamente com um knockdown, né? Um knockdown que o Holloway pensa ali que seria derradeiro, já que ele, como você estava falando antes de começar, já sai pensando, pô, ganhei, mas ele não tinha ganhado. Quando ele percebe que o juiz não ia encerrar a luta, ele vai para baixo, e quando ele vai para baixo, dá para perceber que ele olha para o juiz falando alguma coisa, então ele definitivamente pensou que o juiz ia encerrar a luta ali, mas não aconteceu, e o Zubikorian até conseguiu ter resiliência para conseguir sobreviver ao restante do round, sobreviver a essa situação, mas esse knockdown definitivamente colocou as pontuações a favor do Holloway no segundo round também, e no terceiro foi uma trocação franca. Eu concordo com os comentaristas do Fight Pass quando eles falam que talvez o zumbi coreano, ele tava perdendo a luta, ele tava perdendo, mas ele foi com muita sede ao pote e muito cedo, porque ainda tinham mais 2 rounds, ainda tinha o terceiro round inteiro pela frente, talvez dosar um pouquinho mais, mas ele acabou indo para uma trocação muito franca, como a gente estava falando. Eu achei que a maioria dos socos do zumbi coreano passaram no vazio nesse embate entre eles, e o Holloway, os que ele acertou, ele conseguiu ser muito certeiro, causando um nocaute brutal. E é o que você falou mesmo, né, cara? Assim, ele poderia talvez ter sido mais metódico, mais estratégico, mas, pô, cara, todo mundo gosta do zumbi coreano por causa desse estilo dele. Os highlights da carreira são construídos em cima de momentos como esse e ações como essa. E se tinha uma plateia ovacionando ele pra caramba ali no UFC Singapura, foi definitivamente por causa desse estilo dele, né? Não adiantava ver nada ele virar e ser um cara metódico na última dança dele, né? Não tinha, faria muito sentido. Ele sabia o que a galera queria ver. Ele sabia que até que o jogo dele melhor seria fazer isso. Mas é claro, talvez ele podia ir mais para trocação franca, mas também um pouquinho mais. Aquela trocação franca, mas com maior cautela, né? Eu acho que ele foi demais, lutando contra um cara como o Holloway, que por mais que tenha um receio nas últimas lutas do Holloway, que ele vem levando mais soco do que ele levava antes. É um grande receio das pessoas de ele estar se deteriorando muito cedo na carreira, né? Pra quem não tem na cabeça, o Holloway só tem 31 anos. Parece que o Holloway é mais velho, mas ele só tem 31, porque ele chegou muito cedo no UFC. E a galera tem esse receio dele em algum momento. Tipo como aconteceu com o Tony Ferguson. O Tony Ferguson é um cara que tinha um queixo muito bom. Só que depois da luta contra o Justin Gaethje, parece que foi ali que mudou. Então, e a galera tem um pouco de receio com o Holloway, que diferentemente do Zumbi, o Zumbi também é conhecido por ter um queixo bom, mas já foi nocauteado. O Holloway nunca levou nenhum knockdown na carreira, né? Ele já sentiu golpes, sentiu até contra o Zumbi, mas não tanto. Então, eu acho que o Zumbi podia ter ido mais cauteloso por estar enfrentando um striker bem técnico e com um queixo muito bom, né? Mas não tinha o que fazer. Ele sabia o que a plateia queria. Ele sabia que era tipo The Last Dance dele, né? A última dança. E não tinha como terminar a carreira de outro jeito. Exatamente. Ele com certeza sabia o que a plateia queria. O Max Holloway também dá pra ver. O Max Holloway é um cara que parece ser uma pessoa fenomenal, né? Pra você trocar uma ideia. Hands down pra ele também. Como mostra a foto aí que tá ao nosso lado do Max Holloway levantando a mão do zumbi coreano após a luta. É um cara bem respeitoso. Eu achei que talvez até que. Como é que eu vou dizer? Esse negócio que a gente tava falando do Alcover, talvez tenha sido por respeito também, né? Assim, pô, juiz, você não vai acabar a luta agora, sendo que eu acho que ele deveria ter sido nocauteado. E aí depois, e depois, quando ele deu o nocaute derradeiro, aí ele não foi pra cima mesmo. Ele realmente já levantou o braço ali, saiu pra comemorar. Mas o Max Holloway também sempre demonstrando respeito, né? Ao seu oponente, cara, parece ser boa praça.
O Holloway é um cara, pô, fenomenal, assim. Eu não me lembro de nenhuma vez que ele tenha falado mal do oponente dele. Eu me lembro muito dele quando ele lutou contra o Aldo. Ele fez um texto muito bonito. Acho que ainda tá no Instagram dele, se a galera quiser descer até 2017. Tem um post muito bonito do Holloway falando sobre o Aldo, depois que derrotou o Aldo pela primeira vez. E eu acho que, como você falou, eu acho que ele foi muito mais no respeito ali no segundo round para não acabar com a luta. Porque muita lenda que na última luta acaba levando um passeio muito grande, né? E algumas vezes levam mais dano que não era necessário, né? Se lembra muito acho que a luta do Shogun quando ele se aposentou no início do ano foi um pouco assim. E o Holloway eu acho que ele sentiu, pô, não Verdade. precisa, não tem necessidade, um golpe só. E no segundo round não funcionou porque o zumbi ainda tava meio acordado, mas aí no terceiro não tinha como, porque ele caiu muito feio e o Holloway sabia, não tinha como continuar. Exatamente, Max Holloway e Zumbi Coreano. Lembrando a você para seguir a gente no Instagram, @troca de faixa, sua nova fonte de curiosidades, notícias e tudo relacionado ao mundo do MMA. E também para se inscrever aqui no canal, você que está acompanhando a gente no YouTube, deixar seu like para fortalecer na propagação desse podcast, nessa sua nova fonte de informação sobre o MMA. Agora, mano, vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui, dando foco assim na carreira dele. Já coloquei a imagem dele aí, o Zumbi Coreano. Olha só, mano, falando um pouquinho aqui dele, algumas coisas que eu citei dizer assim, pra galera ter noção, algumas pessoas que se pronunciaram em relação à sua aposentadoria. Charles do Bronx, Conor McGregor, Frank Edgar, Belal Muhammad, Henry Cejudo, Demetrius Johnson. Então, assim, um cara aclamado por toda a comunidade do MMA que sempre deu um show para todo mundo. Ele se aposenta com um cartel 17-8, mas assim, essas 8 derrotas também, às vezes esse negócio, né, do fim de carreira, eu tô com ele aqui na minha mão, das últimas 4 lutas dele foram 3 derrotas, e assim, acaba sendo meio às vezes é até bom, cara, quando o cara tem até aquele discernimento pra não estender mais do que ele pode a carreira dele, né? A gente sabe que esse esporte é um esporte que pode ser bem cruel com você. Ainda não existem tantas pesquisas, né, no mundo do MMA quanto existe no boxe em relação ao problema que isso pode causar, mas enfim. Eu gosto da ideia de você se aposentar tá. Quando você não tá, digamos, não vai manchar muito o seu cartel, né? Ele se aposenta com o cartel 17-8 e tem no cartel dele várias pessoas, como Frank Edgar, venceu também o Dustin Poirier, já enfrentou José Aldo, Alexander Volkanovski. Então o cara tem uma trajetória ímpar no UFC. Quando ele entrou no UFC, ele estava com um cartel de 10 vitórias e 3 derrotas. E a sua primeira luta, estreando Fight Night no UFC, ele enfrentou o Dustin Poirier naquela que foi candidata à luta do ano. E aí depois, logo depois, ele recebeu o title shot, né? Mas ele acabou perdendo para o José Aldo e logo depois, isso no UFC 163, eu tô conferindo aqui na minha colinha. E depois, cara, ele teve que ir para aquele alistamento militar obrigatório da Coreia do Sul, né, mano? Imagina se ele não pudesse receber mais title shots nesse período que ele ficou fora. Mas, de qualquer forma, uma carreira absurda, um ícone do MMA que deixa a gente mais boa, curta aposentadoria, né, o Rafa? Curta aposentadoria é o zumbi coreano, no caso. Eu posso falar bem, né? Porque quando o Zumbi teve essa sequência boa de vitórias, foi quando eu meio que tava começando a assistir, né? O esporte. Então eu me lembro muito bem de algumas lutas dele. O Zumbi chegou no UFC, ele entrou no UFC por causa da integração do WSC, né? O UFC tinha o WSC, decidiu terminar com o WSC e adquirir toda a divisão peso-pena. E o Zumbi era um desses lutadores, né? O Zumbi teve 2 lutas no WSC, infelizmente perdeu as 2, mas uma delas, até para quem quiser pesquisar, é uma luta contra o Leonard Garcia. Ele perdeu, mas vou falar a verdade, ele foi meio que roubado, foi um pouco de roubo. Quem vê a luta vai ver que ele foi melhor. E é considerado como uma das lutas do ano de 2010. Foi o primeiro, assim,
Primeira vez que a galera viu quem ele era, soube, tipo... Porque quando ele não era conhecido, ainda tinha pergunta, por que ele se chama de zumbi coreano? Por que esse apelido? Então era muito engraçado ver as pessoas vendo a luta e descobrindo o porquê. Aí logo depois dessas 2 derrotas, ele entrou no UFC e meio que parecia que virou a chavinha, entendeu? Porque ele foi numa sequência de 3 vitórias. Você acabou falando da luta do Dustin Poirier, mas na verdade essa foi a terceira luta dele no UFC, né? Não, então, foram tipo assim, 2 lutas e 2 vitórias, e depois a luta do Dustin Poirier, entendeu? É isso, né? Ele perdeu 2 no WEC, aí ganhou 2 no UFC já. Isso, exatamente. Uhum. Sim, e ele tem as coisas importantes nessas 3 lutas, só pra galera perceber. A primeira luta dele foi uma revanche contra o Leonardo Garcia, e nessa luta ele conseguiu a finalização do ano de 2011. Foi o primeiro twister, quem nunca viu um twister, procura aí depois na internet, da história do UFC. Twister é meio que quando o lutador meio que tá nas costas, ele pega... Imagina a posição normal de costas. Mas em vez dele ir para um mata-leão, normal, ele prende uma perna só, coloca a mão por trás da cabeça e contorce o adversário. Por isso que o nome é twister. Você tá girando o adversário e pega a coluna. Ele até brinca que ele aprendeu isso vendo vídeos do Ed Bravo. Quem conhece o Ed Bravo era um professor de jiu-jitsu muito conhecido nos Estados Unidos, amigo do Joe Rogan. Ele era até comentarista do UFC lá no início. Aí ele conseguiu essa vitória. Logo em seguida ele lutou contra o Mark Hominick. O Mark Hominick estava vindo de uma de uma derrota contra o José Aldo. Ele foi no Canadá, casa do Mark Hominick, nocauteou o Hominick em 7 segundos. Até lá, o nocaute mais rápido da história do UFC. Aí logo em seguida teve a luta com o Dustin Poirier, também. Ainda não assisti essa luta contra o Dustin Poirier. Lutaça, luta do ano de 2012. Ganhou vários prêmios essa luta. E aí enfrentou o Aldo. E eu também posso falar por experiência própria, porque eu tava na arena nesse dia, foi aqui no Rio. Não na finada, né? Porque a arena ainda existe. Mas era quando chamava HSBC Arena. Eu vi essa luta e o Zumbi foi um dos caras que começou a dar mais trabalho pro Aldo. Acabou que ele teve uma lesão, né? O ombro dele saiu do lugar. Aí o Aldo aproveitou, chutou e acabou com a luta. Mas é uma das... O grande problema do Zumbi foi esse alistamento militar, né? A galera percebeu, ele estava muito bem na época e ele teve que ficar 4 anos fora. Ele voltou contra o Dennis Bermudes. Uhum. Eu me lembro, até hoje foi a galera ficou assim incrível. Inacreditável que o cara ficou 4 anos, voltou desse jeito, nocautaço. Aí depois ele se machucou, ficou mais tempo fora. Aí perdeu pro Yair Rodrigues. Então a questão do alistamento ferrou muito com ele e acabou tirando talvez o melhor tempo da carreira. Quando ele voltou, ele já estava mais velho, já tinha sofrido com as lutas brutais que ele já tinha tido na carreira. Então, e ele só enfrentou o cara do topo. Se você ver, ele teve, desde que ele voltou em 2017, ele teve 4 derrotas. Foi o Yair, pro Ortega, Volkanovski e Holloway. São os últimos 4 caras a estarem envolvidos numa disputa de cinturão. Volkanovski é o campeão, Holloway era o ex-campeão, e aí Rodrigues era o campeão interino até agora, perdeu pro Volkanovski. O Ortega desafiou o Holloway quando ele estava campeão. Foi a última defesa do Holloway antes, ou teve uma defesa contra o Frank Edgar, que o Zumbi também enfrentou. Então o Zumbi enfrentou todo mundo e perder para os caras que estão lá em cima não é demérito. Acabou que ele sabia, ele mesmo falou, se eu não vou mais ser campeão, não tem porque eu continuar lutando. E é uma coisa, um atleta se aposentar em qualquer esporte é difícil. Mas no esporte de combate, que você está recebendo golpe na cabeça o tempo todo, é pior ainda. Porque vai acabar com a sua vida, mais ou menos. Você não vai ter... No MMA a gente ainda não vê muito isso, porque é um esporte muito novo. Mas no boxe, se a galera quer pesquisar, os caras ficam meio que... Você não tem mais vida direito. Então, você parar antes também de começar... Não manchar, né? Mas você tá colocando mais derrotas numa carreira que talvez não deveria ter tanta derrota, né? Com certeza. A gente sabe também que a mentalidade do lutador em geral é de que
é difícil de largar aquilo, né? A gente, pô, cara, eu pelo menos no sparring de boxe, sparringzinho de 1 minuto e meio, coisa boba, assim, eu já sinto uma adrenalina absurda, sabe? Imagina o cara que sobe no ringue ou no octógono com a plateia toda gritando seu nome, e eu vou dizer que eu até entendo os lutadores que estendem para além de mais da conta a sua carreira, porque às vezes tem uma questão até dos fãs de preocupação com a saúde do cara, né, mano? Tipo assim, às vezes os fãs veem que, pô, o cara não tá mais aguentando, ou que ele não deveria se expor à situação, mas só quem sabe disso é o cara que vive aquilo ali. Mas, de qualquer forma, o zumbi coreano coloca o ponto final na sua carreira com um cartel absurdo. Como você falou, perder para as pessoas que estão no topo não é nenhum motivo de vergonha. Ele só perdeu para justamente top contender. Muito bem. Quero lembrar vocês para seguir a gente no Instagram, @troca de faixa. A gente sempre posta ali notícias, curiosidades e avisamos quando sai um novo episódio do podcast no ar. E para você que está vendo a gente no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para receber todas as nossas atualizações quando tiver novos episódios. Agora, mudei aqui a imagem no nosso vídeo para o Glover Teixeira, porque para resgatar a discussão, cara, que eu acho que é uma excelente discussão, que rompe barreiras do MMA. Às vezes é uma discussão de como que o brasileiro trata o esporte ou trata a sua torcida, aí vai ser um debate aqui meio que de primeira mão, porque como eu estava falando, tanto eu quanto o Rafa fomos para Geonesse Arena naquele dia e assim, não nos conhecemos ainda, mas de qualquer forma estávamos lá presentes. Muito bem, Glover Teixeira perdeu para o Jamahal Hill e eu, infelizmente, eu não lembro qual é o número dessa edição, você lembra? 283, se eu não estou enganado, 283. 283, então perfeito. Glover Teixeira perdeu para o Jamahal Hill e, bem, o fim da luta, aquele fim assim, melancólico, se eu não estou enganado. Cara, eu acho que eu lembro de pessoas já saindo assim do quarto pro quinto round, mas não movimento em massa, sabe? E assim, a partir do quinto round que todo mundo foi assim, saiu da arena, e aí depois o Glover fez o seu discurso ali emocionado, assim, esse contexto também é bem específico e não é todo mundo que consegue se aposentar de frente para sua torcida, né? Caso você não seja americano, né? Às vezes é meio complicado disso acontecer, mas assim, o Glover botou ali as luvas e tal, fez seu discurso, mas naquele ponto a arena já estava vazia, já não estava com tanto barulho, já não estava com nem perto daquela empolgação pós-luta, né? Empolgação que foi sentida ao longo do dia, né? Ao longo da noite com o Deiveson Figueiredo, Gilbert Burns. Em contrapartida, você pega a arena ali de Singapura com o zumbi coreano e você vê um tratamento todo diferente da torcida, empurrando a luta inteira e após a luta também aplaudindo as palavras do zumbi coreano que estava ali na sua aposentadoria. E cara, assim, o que você acha disso, mano? Tipo assim, eu queria saber também como foi pra você nesse dia da luta de aposentadoria do Glover Teixeira. Qual foi sua percepção, assim? Depois eu vou falar a minha, porque, pô, eu já adianto que eu fui canalha. Eu saí. Mas assim, eu vou dar. Oi? Eu fiquei. Não, pois é, você pode botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo com isso. Eu não. Mas assim, começa você. Eu queria saber qual é a sua. Não só sobre como foi a noite na arena, mas qual é a sua percepção sobre isso, sobre o público brasileiro talvez não ser tão engajado? Não sei se é essa a questão. Eu não acho que é essa a questão. Eu acho que se você começar, eu não sei, pra quem começar a ir mais eventos, principalmente eventos do UFC aqui no Brasil, vai reparar que o público não necessariamente vai ser um público, por exemplo, como nós. Que é alguém que acompanha bem o esporte, fala bem o esporte, fala sobre o esporte toda hora, vê a notícia toda hora. Algumas vezes vai ser muito público que não acompanha, não sabe. E, geralmente, ainda mais aqui no Brasil, é um público que a gente quer que o Brasil ganhe. A gente vai para assistir, e mesmo se a gente não conheça, não sabe de nada, a gente quer que ele vença. Então, eu sempre que eu vou nesses eventos, eu espero que as pessoas não saibam. Eu vou sentar lá, vou assistir as lutas e vou escutar um monte de
besteira, gente que não fala nada com nada, que só fala acho que é coisa fácil, ou que se não venceu se o brasileiro não venceu tem que vaiar o outro. E a outra coisa que eu odeio, que aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade de o brasileiro perdeu. Pô, no momento que acabou a luta, você tem que parar de vaiar o adversário. Eu acho que o cara venceu, tá tranquilo. Só que a gente tem um problema que a gente vai do mesmo jeito. A gente só não vai se ele falar assim, obrigado Brasil, vocês são incríveis. Aí a gente tem que aplaudir, porque ele falou mal bem da gente. E naquela noite, além de ter tudo isso, do patriotismo, a galera, pô, na hora, é tudo muito envolvido naquela noite. A gente lembrar, além do Glover ter perdido, o Davidson tinha acabado de perder também. Exato. Já tinha sido um papelão na torcida, pra quem não se lembra. A torcida ficou jogando coisa no Moreno, quando o Moreno tava tentando ir pro vestiário. Então foi uma noite cheia Essa culpa eu não carrego, Tava lá em cima, porra. mas eu não teria atirado. Pô, pelo amor de Deus, quem né, vai gente? tirar Isso coisa, é sacanagem, mano. É sacanagem demais, pô. Uma coisa que, de novo, o Moreno não tem nada a ver. O Moreno acertou um golpe legal, porque a galera tava... Mesmo eles acharam que tinha sido um golpe ilegal. Aí meteu na cabeça, mesmo mostrando a imagem 1 milhão de vezes, a galera não aceitou. Aí o Moreno, que não tem nada a ver com isso, ganhou, teve que sair correndo pro vestiário. Aí já tinha isso. Aí vem a luta, a galera viu que o Glover perdeu e só foi saindo. Aí isso misturado com o fato que eram 4 da manhã, eu acho, se eu não tô enganado. Pô, 4 da manhã é tarde pra cacete. Eu acho que era 2-3, assim, entendeu? Pô, mas do mesmo jeito é tarde pra cacete. Não, com certeza. Eu não sei se na Singapura era tão tarde assim. Tinha que converter quanto tempo pra frente eles estão. Eu não me lembro que horas foi que a luta, mais ou menos. Mas eu acho que isso tudo, somado ao fato de o brasileiro perdeu, não tem que ficar assistindo, vou embora logo, meio que ajudou a fazer esse papelão. O fato do público ser um público que não que acompanha tanto, talvez não deu o valor que o Glover realmente o Glover merecia, porque galera, quem foi sabe que o preço do ingresso estava caro, até o mais barato estava bem carinho. Então acho que isso tudo meio que acabou contribuindo para esse papelão, né? Eu não acho, por exemplo, que se acontecesse talvez, eu vi os preços do UFC em São Paulo que vai ter agora, tá mais barato. Pô, uma meia, R$100 para não sei qual, é mais barato para um evento que é tratado como quase um show aqui, né? Então eu espero que não esteja isso agora, mas foi bem triste, né, ver o Glover É Fight Night, né, eu acho, aí, tipo assim, eu acho que valoriza a questão dos cinturões, mas você tá certo, tomara que, é a mesma lógica que muita gente tem pra futebol, né, de que, pô, que os ingressos mais baratos vão significar uma torcida mais engajada, participativa, né. E, pô, é porque é uma imagem muito triste, é uma imagem triste do Glover querendo se aposentar, se aposentando, tentando falar com as pessoas e, pô, não tem ninguém. Meio que é uma imagem bem triste por uma noite que já tinha sido um pouco, claro, já tinha sido triste pelo fato que não tinha ficado com 2 cinturões, mas do mesmo jeito, o cara merecia a galera tá lá, aplaudir ele. E aí que vem a parte boa do tratamento da aposentadoria do Zumbi. Mas que não foi na Coreia do Sul, a luta não foi na Coreia do Sul, a galera foi em Singapura. Mas a galera sabia que era a última luta, sabia da importância do Zumbi pro Zumbi. E o cara é um cara popular. Desde a entrada dele, tocando a música da cantora irlandesa, até que faleceu recentemente, eu não me lembro o nome dela. Eu acho que é dela. Então, desde isso, até depois, durante a fala dele depois, o próprio UFC fez muito bem. Enquanto ele saía do octógono, ninguém falou nada. Eles só ficaram tocando a música e deixaram a torcida aplaudir e pronto. Então, eu não sei. Eu quero, como um cara com esperança na torcida brasileira, dizer que foi uma noite atípica, aquela noite em janeiro aqui no Rio. Mas é um papelão grande. E é difícil ter justificativas para aquilo.
Cara, o mais engraçado é que, assim, se eu me considero um cara ainda iniciante do MMA hoje em dia, eu era mais ainda em 2015, quando teve o UFC da Ronda Rousey contra a Bethe Correia. Eu fui nesse UFC e o mais engraçado é que, tipo assim, todo mundo, quase todo mundo, a maioria da arena torceu pra Ronda Rousey, então o público brasileiro também é meio doido, né? Quer dizer, hoje em dia eu só quero dizer que eu também. Tenho que botar a cabeça no travesseiro e me atormentar com isso até hoje, porque hoje em dia eu acho a Ronda Rousey uma figura bem antipática. Tipo assim, pô, por que que eu torci pra ela, entendeu? Por que que eu caí nesse engajamento? Mas assim, cara, em relação à torcida, foi realmente um dia frustrante pro brasileiro, né? Porque assim, parece que eu acho que tinham três lutas que, claro, cada torcedor vai ter os seus favoritos, assim, mas eu acho que além dos cinturões, a última luta do Shogun tem uma importância, até porque o cara ajudou a popularizar o MMA no mainstream brasileiro. Eu acho que Shogun também é um nome que, pô, as pessoas vão saber quem é, assim, você perguntando na rua, Shogun já ouviu falar daquele mesmo grupo de Vitor Belfort, de Anderson Silva. Então acho que, pô, claro, eu particularmente, mano, eu acho que eu não vi as três primeiras lutas, mas eu consegui chegar a tempo do Jailton Malhadinho que eu queria ver. Essa aí sim eu queria ver. E fora isso, cada um vai tendo seus favoritos, né? Quer dizer, eu adoro, amo o Gilbert Burns, então ter visto a vitória dele também foi muito irado e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu sinto que pesou muito as duas derrotas do Cinturão e também a derrota do Shogun um tempo antes. Pô, o Shogun era o cara que, pô, se tinha gente ali que não acompanhava o MMA, pelo menos o Shogun você já tinha ouvido falar. E, pô, também era a aposentadoria do cara. E aí depois, pô, você tem ali, ganhou. Eu tava conferindo aqui, ganhou o Johnny Walker, a Jessica Andrade e o Gilbert Burns do card principal. Cara, eu vou te falar que no dia eu já tava vendo a Amy acontecendo, porque, pô, se os brasileiros ganharam quase todas as lutas, então as principais, meu Deus. E aí não deu outra. Mas assim, falando sobre, compartilhando um pouquinho aqui da minha experiência no dia e me defendendo aqui, mano, olha só, eu sou torcedor do Flamengo e da seleção brasileira de modo geral. Eu, particularmente, eu me considero até com uma cultura legal de torcida, porque eu adoro ir ao Maracanã, eu adoro ir ao setor norte, eu adoro cantar, eu gosto de ficar rouco antes do jogo começar, sabe? Quando os times já estão no vestiário. E assim, com o Flamengo, eu sinto que eu tenho essa cultura. Talvez seja porque o futebol esteja mais presente na minha vida, esteve mais presente do que o MMA, porque eu lembro de alguns momentos. Eu sei que talvez o espectador aqui talvez não goste de futebol, mas eu vou trazer para esse exemplo. Teve a Copa do Brasil de 2021, que o Flamengo perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense no Maracanã, entendeu? Foi o jogo que sacramentou a eliminação do Flamengo na competição. E, cara, nesse caso, eu fui de setor sul, mas, mano, eu não saí, mano. E eu lembro de outros jogos que eu fui com amigos deles falando, cara, vamos sair, vamos meter o pé, o Flamengo já perdeu, vai ficar mó trânsito lá. E eu não saí. Mas no Glover Teixeira, assim, eu não fui canalha a ponto de sair, pô, até o quarto round. Até porque, pô, quem sai no quarto pro quinto round, mano, pelo amor de Deus. Isso é MMA, sabe? Esse esporte aí pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Mas, de qualquer forma, assim que deu o quinto round, eu admito que eu saí. Admito sim que eu tava frustrado em ver o Brasil perdendo as duas lutas principais. Mas, sei lá, mano, talvez eu não tenha. Porra, o Glover é muito foda, mano. A trajetória dele, entendeu? Ele ter perdido pro John Jones depois de ter falado que, pô, ele teve uma lesão ali no meio da luta e toda a caminhada dele até recuperar o posto, até conquistar o posto de campeão já com uma idade avançada para média. Assim, o cara é um monstro desde que eu comecei a acompanhar com MMA com mais intensidade em 2020, um dos mais picas que eu já vi de brasileiros e um dos caras pela qual eu mais torci, mais fiquei puto na luta contra o Iri Prochazka, mas assim, eu espero que o Glover não tenha levado a minha atitude pro pessoal, porque assim, eu de fato, eu saí da arena, mano. Eu me envergonho disso, tá ligado? Na época eu achava, pô, não sei o quê, mó trânsitozão aqui pra sair da Geonese, tem que voltar, o caralho, mas não, mano. A verdade eu tava errado e é isso aí, basicamente, entendeu? Pô, primeira coisa, eu acho que o Glover não vai conseguir te perdoar. Se ele assistir um dia, pô, tomara que ele assista. Ele vai te perdoar, não vai ficar. Ai, cacete. Mas o que pega também, cara, é porque não é como se a luta ele tivesse. Tá, ele perdeu claramente. Tava claro que ele perdeu. Mas ele batalhou até o final. Se a galera se lembra da luta,
próprio quinto round, ele teve uma hora que ele estava montado. Então, pô, eu acho que até pelo esforço que ele deu, todo mundo sabia que ele estava no final da carreira, que, pô, o outro cara era, o Jamal Hill, tipo, 10 anos mais novo, ou mais até. Então, ficar só até pra mostrar, porra. É isso, pô, parabéns, tipo assim, pô, você tem uma carreira muito vitoriosa, você deu todo o seu sangue contra um cara mais novo, é isso aí mesmo. É isso mesmo, então... dá pra entender. Foi feia mesmo a cena, foi feia, vendo depois foi feia mesmo, foi feia. Feio, mas é uma frustração, as pessoas têm uma frustração grande. A luta do Davidson, como a gente já falou, já tinha terminado de um jeito frustrante, né? Porque a luta não terminou, foi uma interrupção médica. Então a frustração tava lá em cima e quando o Glover perde, aí não tem muito o que fazer. E até mesmo, porque é difícil, você falou, deu a comparação do Flamengo, para quem também assiste, eu também sou Flamengo. E eu já falei, eu já larguei alguns jogos do Flamengo, falei, pô, não quero mais assistir isso. Então, claro, faz parte. É difícil criticar as pessoas quando todo mundo deve já ter passado por algo assim. Quem falou que nunca na vida estava assistindo alguma coisa, ficou totalmente frustrado, falou não quero mais assistir isso e saiu, é mentira. Porque todo mundo já ficou, mas acabou que também eu acho que o tempo que levou, porque se a galera lembra, demorou muito pro Glover falar. Acho que, pô, sabendo que o Glover se apresentar, o UFC podia ter colocado ele pra falar antes, logo em seguida, mas toda situação é difícil. A galera tinha que ficar até o final, porque o Glover não podia falar antes, porque o cara tinha acabado de se tornar campeão. Você não vai tirar o momento do cara. Mas ao mesmo tempo, a galera não queria mais esperar. Então, tem essa parada mesmo. É uma mancha que vai ficar um pouco meio que na história aqui do MMA brasileiro, assim, algumas manchas já de alguns eventos. Se a galera tem se a galera tendo jogar coisa no Moreno, não se lembra quando o Matt Brown levou um soco entrando numa luta, então algumas manchas, mas eu acho que essa é a mais dolorida pelo significado que era no momento, né? Com certeza, assim. Pô, a gente meio que acabou sem querer transformando o episódio pra falar do Glover, mas só pra não esquecer também do zumbi coreano, eu não posso deixar de afirmar, mano, porque a verdade é que, pô, eu tenho essas atitudes assim, como a que eu tive no UFC do Glover, não vou mentir, mas, pô, quando eu vejo um cara como o zumbi coreano, que também é uma lenda do UFC, se aposentando e sendo ovacionado dessa forma, eu pago pau dos que estavam ali presentes. Eu pago pau. Só que eu não tive a hombridade para fazer a mesma coisa quando eu tive a oportunidade. E é o que eu falei, mano. Fico arrependido mesmo, fico bolado, mas vida que segue. Acho que o Glover sabe da. Pô, se eu encontrar o Glover na rua, eu vou omitir a informação de que eu saí. Vou falar que a sua carreira é maravilhosa, a sua carreira é um ídolo para mim, né? E vamos terminar para não ficar falando dessa noite triste que foi, mas lembrar mais do tópico do episódio, que é o zumbi coreano. O zumbi coreano. Pô, se aqui no Brasil a gente não deu isso pro Glover, como você falou, tem que pagar pau pra quem tava na arena em Singapura, que eles sabiam do momento, sabiam ovacionar o zumbi. Cantaram a música dele, que foi outra coisa bonita durante a entrada, eu acho que no final também. Então, pô, o cara vai guardar isso pra sempre agora. Ele vai guardar isso pra sempre, mesmo com uma derrota. Com certeza. Pode falar? Mostrou como não importa se ele vence ou se ele perde, ele continuava sendo amado pelos fãs e a galera apreciava ele. E, como a gente falou, não era nem a galera do país dele, não era a Coreia do Sul, era em Singapura. Então, o que deixa mais bonita a imagem. E vamos ficar na nossa mente é que tem momentos assim. Foi um dia fatídico aqui no Rio, mas tomara que no futuro próximo a gente tenha outros momentos mais legais. Porque vou até ser um pouco. Quando o Shogun se aposentou no início da noite, foi uma aposentadoria bonita.
Claro que tem uma diferença de ser a última luta e ser o último no card preliminar, mas foi um momento bonito, a galera aplaudiu demais. Só que acho que a frustração que tomou ali acabou subindo a cabeça e acabou colocando essa manchinha. Mas aplausos para um Zumbi, aplausos para a galera de Singapura por ter tornado esse evento e esse momento como histórico e ficar na mente de todo mundo para sempre. E só para você, espectador, que assim como eu se confundiu na geografia do negócio, eu acabei de ver aqui, ó. Um voo da Coreia do Sul para Singapura dura 6 horas e meia, mano. Então, de fato, era uma maioria maçante de. Só se for alguns fãs aí, tipo assim, porra, porque caramba, às vezes você pega um Conor McGregor, obviamente ele vai, pô, ele mobiliza o país todo dele ali. Eu não sei exatamente qual é o tamanho da influência do Zumbi na Coreia do Sul, mas assim, definitivamente uma maioria de espectadores da Singapura mesmo do que da Coreia do Sul. Acho que eu vi ali um largado assim, um sul-coreano aqui, outro ali, mas pelo amor de Deus, não tem como dizer que é a maioria, né? Enfim, ó. Eu imagino que não tenha tido uma torcida organizada que foi da Coreia do Sul pra lá. Vai ter uns gatos pingados ali e aqui, mas nada que nem, pô. É difícil. É que nem o Conor levando muita gente da Irlanda pra onde quer que ele vá, né? Tem um gato pingado, mas não vai ser a mesma coisa, né? Pois é, mas de qualquer forma, parabéns ao Zumbi coreano pela carreira brilhante, por esse cartel monstruoso, só com gente de elite. E enjoy the retirement, champ. Enjoy the retirement. Estamos chegando aqui a 42 minutos de podcast. Hoje a conversa rendeu, apesar de, pô, a gente ter feito uma bobagem ali no início, né? Que acabou perdendo os 10 minutinhos que deixou gravando, mas tudo bem. Vambora, vamos finalizar. Lembrando a você sempre para seguir o Troca de Faixa no Instagram, @Troca de Faixa, onde a gente vai estar postando notícias, curiosidades e atualizações sobre este podcast. Para você que está vendo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui. E também comentar. Quero saber se você qual foi a sua percepção da carreira do Zumbi coreano e qual é a sua percepção do público brasileiro em comparação aos seus ídolos no MMA. Rafa, muito obrigado aí, mano. Mais um episódio aqui concluído com sucesso, meu mano. Obrigado, Gabi. Foi um grande episódio. Deu muito o que falar. Como ele falou, 42 minutos. Parecia inicialmente, quando a gente estava fazendo o roteiro para esse episódio, que não ia ser tão movimentado quanto os últimos, né? Porque os últimos são eventos numerados, tem mais coisa para falar. Mas não, deu muito para falar. E tomara, provavelmente a gente não vai conseguir fazer 2 semanas, porque semana que vem a gente deve fazer de novo, que temos o UFC 293 no outro sábado. O Adesanya vai lutar. E não quero falar não, mas eu vou tentar trazer outra pessoa para colocar na nossa mesa redonda e fazer o primeiro convidado para aqui, para alguém da área, para a gente conversar mais e, pô, deixar mais legal. Fazer um mais dinâmico, maior, né? Outras opiniões. Maior, né? Com certeza, com certeza. Então fique ligado, como eu falei, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal no YouTube para não perder as novas atualizações dos novos episódios, tá bom? Um abraço para você e até a próxima. Valeu!